Você tem dificuldade em ler a Bíblia? Então vem comigo. Eu sou Tatiele e no capítulo a capítulo a gente vai um passo de cada vez. Hoje nós leremos o livro de Mateus, o capítulo 6. Cuidado! Não pratiquem suas boas obras publicamente, para serem admirados, porque assim vocês não receberão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Quando darem esmola, não fiquem contando a todo mundo a respeito disso, como fazem os hipócritas, tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas, chamando atenção para os seus atos de caridade. Verdadeiramente eu digo, eles já receberam toda a sua recompensa. Mas quando vocês fizerem um favor a alguém, façam-no secretamente. Não contem à sua mão esquerda aquilo que a sua mão direita está fazendo. Prestem a sua ajuda em segredo. E o Pai, que conhece todos os segredos, recompensará vocês. Quando orarem, não sejam como os hipócritas, que oram publicamente nas esquinas das ruas e nas sinagogas, para todo mundo ver. Verdadeiramente, essa é toda a recompensa que eles receberão. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore ao seu Pai que está em secreto. E seu Pai, que conhece todos os segredos, recompensará você. Não fiquem recitando sempre a mesma oração, como fazem os pagãos, que pensam que as orações repetitivas é que são eficientes. Não sejam iguais a eles. Lembrem-se, seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam a Ele. Orem dessa maneira: Nosso Pai do céu, seja santificado o seu nome. Venha o seu reino, que a sua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dê-nos hoje novamente o nosso alimento. Perdoe-nos as nossas ofensas, tal como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. Não nos deixem cair em tentação, mas livre-nos do maligno. Amém. Seu Pai Celeste perdoará vocês se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará vocês. Quando jejuarem, não façam isso publicamente como os hipócritas que procuram parecer abatidos e desarrumados para serem notados pelos outros. Verdadeiramente, essa é a única recompensa que eles terão. Mas, quando você estiver jejuando, lave o rosto e penteie o cabelo, de tal maneira que ninguém perceba que você está em jejum. E sim, apenas o seu Pai, que conhece todos os segredos, e Ele recompensará você. Não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Guardem sim tesouros preciosos no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiverem as suas riquezas, lá estará também o seu coração. Os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Mas, se os seus olhos forem maus, seu corpo estará em profunda escuridão espiritual. E como essa escuridão pode ser terrível! Vocês não podem servir a dois patrões, porque vocês odiarão um e amarão o outro, ou serão fiéis a um e desprezarão o outro. Vocês não podem servir a Deus
e ao dinheiro. Portanto, minha palavra é a seguinte: não fiquem preocupados a respeito de coisas como a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olhem os passarinhos do céu, eles não se preocupam com a comida, eles não precisam semear, nem colher ou guardar a comida em depósitos, pois o Pai Celeste os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Será que, com todas as preocupações juntas, poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? E por que ficar preocupado com a roupa? Olhem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. No entanto, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores, que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai, com toda certeza, cuidar de vocês? Gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida ou com a roupa. Não sejam como os pagãos, pois eles é que têm intenso interesse nessas coisas. Mas o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam delas. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para você também. Já é o suficiente a carga de cada dia. Mateus, capítulo 6, versículo 33 diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nesse capítulo, Jesus entra em um nível mais profundo da vida espiritual. Ele não fala apenas do que fazemos, ele revela por que fazemos. Aqui, o foco deixa de ser comportamento externo e passa a ser intenção do coração. Jesus aborda 3 práticas espirituais fundamentais: dar, orar e jejuar. Mas o ponto central não é a prática em si, é o risco de transformar espiritualidade em espetáculo. Ele denuncia uma espiritualidade baseada em reconhecimento, fazer o bem esperando aplauso, orar querendo impressionar, se sacrificar buscando validação. E isso revela algo muito sério. O ego pode se esconder até dentro da fé. E então, Jesus direciona tudo para o secreto. O Pai que vê em secreto, ou seja, existe uma vida com Deus que não depende de plateia, uma fé que não precisa ser exposta para ser verdadeira. Depois disso, ele ensina a oração do Pai Nosso, não como uma repetição mecânica, mas como um modelo de dependência, alinhamento e intimidade. E então, o capítulo muda de profundidade novamente. Jesus toca em algo que domina o coração humano, a ansiedade. Ele fala sobre comida, roupa, futuro. São necessidades reais, mas mostra que a raiz da ansiedade não é a falta, é a tentativa de controle. Quando ele diz, não andeis ansiosos, não é uma proibição fria, é um convite à confiança. Olha as aves, olha os lírios, Deus sustenta tudo e você vale mais. E então vem o centro de tudo,
Buscai primeiro o reino de Deus. Não é sobre ignorar necessidades, é sobre colocar Deus no lugar certo, porque quando a ordem está correta, o resto encontra equilíbrio. E o que mais me chamou a atenção é que o mais importante é perceber que posso estar fazendo tudo certo por fora e ainda assim completamente desalinhada por dentro. Isso é confrontador, porque Deus não mede aparência espiritual, ele vê motivação. E isso muda tudo. Não é sobre ser visto orando, é sobre realmente falar com Deus. Não é sobre fazer o bem, é sobre amar a ponto de fazer sem precisar de retorno. E agora, trago uma reflexão. Mateus 6 revela um chamado silencioso: voltar para o lugar secreto, o lugar onde não existe comparação, não existe validação externa, não existe necessidade de provar nada, só você e Deus. E é nesse lugar que a fé deixa de ser aparência e se torna essência. Talvez o cansaço que você sente hoje não vem só das circunstâncias, mas vem de tentar sustentar algo que Deus nunca pediu para você carregar sozinho. Então hoje, pense sobre isso. Se ninguém visse o que você faz para Deus, você continuaria fazendo? Se ninguém reconhecesse a sua fé, ela ainda seria verdadeira? Porque no reino, o secreto não é pouco importante, é onde tudo começa. Esse foi o capítulo a capítulo de hoje. Se isso falou com você, me acompanhe amanhã. Aqui a gente segue junto, um capítulo de cada vez.